Vamos lá, vamos iniciar, pessoal. Começando aqui, na semana passada não tivemos tempo de concluir o conteúdo. Faltou só acho que uns 4 slides, mas aí um material importante, inclusive que a gente utilizará, né, na resolução da atividade. A gente está tratando agora de planejamento e controle de produção. É uma parte muito importante aí do processo produtivo. Aqui eu não vou repetir novamente. Eu vou só lá na parte onde a gente parou. A gente falou sobre o que é o planejamento, o que é o controle. Falamos que ele pode ser feito de longo, médio e curto prazo. As características aí de cada um. No longo prazo, esse planejamento, o foco é mais no planejamento do que no controle. Então não há muito o que controlar, porque você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos. Muitas coisas podem mudar, muitas variáveis podem mudar. O médio prazo você já tem mais detalhes, você já consegue enxergar melhor. Por exemplo, daqui a 2 anos você consegue ter uma noção de como vai estar o mercado, qual vai ser a tendência do público que você vende. E no curto prazo o foco é mais na questão dos recursos, porque aí você já tem muitos detalhes, você já sabe o que vai fazer, então não dá mais para fazer mudanças a essa altura. E aí a incerteza de suprimento foi tratado também. Algumas operações, né, são muito previsíveis e outras já não tanto. Exemplo, o serviço de TV a cabo é um serviço que tem um suprimento bem previsível. Não há como, dificilmente eu vou conseguir deixar de atender essa demanda, só mesmo com problemas externos, como por exemplo, uma queda de sinal, seja por houve um dano num aparelho ou problemas de interferência, né, no satélite, mas a demanda da TV a cabo já é suprido normalmente, dificilmente ela vai ser imprevisível. Já tem ali aquela situação previsível. Então, mas tem outras situações que não dá para prever. No caso, pessoas podem faltar, se atrasar, os equipamentos podem quebrar. Então nós temos aqui falando de suprimento confiável, que precisa que haja uma disponibilidade de todos os recursos no processo de transformação. Se faltar algum, né, já vai dar um problema e o suprimento pode não ocorrer. Esse suprimento é a entrega do produto para o cliente. E aí a incerteza desse suprimento deve considerar também a incerteza das entradas, né, dos inputs dentro do processo de transformação. Exemplo, eu tenho um restaurante, eu lido ali com um ingrediente que ele é muito difícil de conseguir por aqui. Então eu só tenho um fornecedor que consegue esse ingrediente para mim, um tempero ou uma mistura. E aí, nesse caso, eu tenho uma incerteza de suprimento, porque se qualquer coisa acontecer com esse fornecedor, aí eu vou deixar o meu consumidor na mão, certo? Nesse caso eu estou com alto risco, porque eu não tenho outro fornecedor alternativo. Caso aquele não consiga, o risco é maior porque eu não tenho uma segunda opção. Também nós temos a incerteza. O galo hoje não está aqui não, viu? O galo está em algum canto por aí. Escutei um galo. Hoje me livrei do galo, hoje eu estou em outro canto. Vamos lá. Então a incerteza de demanda, exemplo, uma escola. Nós temos um momento que é totalmente previsível a demanda, no momento que eu tenho a sala de aula já com todo mundo matriculado e eu sei a quantidade de alunos. Então eu vou preparar um trabalho, uma prova, eu já sei a quantidade que eu vou imprimir. Enquanto no momento, por exemplo, anterior, ou seja, já de longo prazo, médio e longo prazo, no caso da pré-matrícula, não dá para definir quantos alunos vão se matricular na minha escola para o ano que vem. Então eu tenho duas situações, né? Uma demanda previsível de médio e curto prazo, quando eu já tenho a sala de aula formada, e a demanda imprevisível no caso do longo prazo, quando no ano posterior não dá para definir, não dá para prever essa demanda. Muita coisa pode acontecer. Outro exemplo que a gente tratou, né? Um fast food em um shopping center tem uma demanda imprevisível, porque de repente tem 10 pessoas, outro momento tem uma pessoa, outro momento tem 30. Então depende muito do horário, depende muito do dia. Mas aí oscila radicalmente a quantidade de pessoas que frequentam esse fast food, diferente lá da sala de aula, que às vezes falta 1 ou 2 alunos, 3 alunos, né? Uma situação extrema, às vezes faltam 10, né? Quando a gente viu na véspera já de encerrar, de entrar na quarentena, faltaram muita gente já com medo aí de ser contaminado pelo vírus.
mas normalmente não faltam mais do que 3 alunos num dia normal. Então você tem uma demanda previsível naquela operação da aula. Enquanto no fast food você não tem como definir quantas pessoas vão estar frequentando hoje esse fast food. Mas aí você pode pelo menos prever certos padrões. Você saber que no final de semana vai ter mais gente, você saber no horário de almoço também a demanda vai aumentar. Então você pode definir aí alguns padrões. Nós vimos também que a demanda ela pode ser dependente ou independente. Nesse caso, quando a demanda é dependente, é quando você é relativamente previsível devido à dependência de alguns fatores conhecidos. Aí o exemplo, fornecedor de pneus para uma fábrica de automóveis. A demanda vai ser dependente do número de pedidos. Eu só vou fabricar depois que tiver o pedido, né? No caso, eu não vou trabalhar com estoque. Então aqui a fábrica me pede 7 pneus, por exemplo, e eu vou fabricar esses pneus. Então a minha demanda depende dos pedidos desse cliente. E a demanda independente, eu tenho aqui uma loja de pneus, uma revenda de peças para automóveis. Então eu crio um estoque ali com 7 pneus e deixo ali exposto esperando o cliente vir aqui na minha loja, né? Tem alguém aqui com o microfone ligado, eu vou só... Elise, vou só desligar aqui o seu microfone, viu? Com licença. Para a gente ficar mais sem ruídos. Então voltando aqui. A diferença aqui é que não há o estoque. Aliás, que existe o estoque na demanda independente. Então eu faço um estoque de pneus e espero que os consumidores venham comprar, né, consumir. E aí a resposta a essa demanda, em condições de demanda independente, a operação só inicia após o pedido, e aqui não, a operação ela acontece independente do pedido. Aí nós paramos aqui. Essa metodologia, vou dizer assim, criada pela Toyota, chamada razão P e D. O P quer dizer o tempo para obter o recurso, produzir e entregar o produto, ou seja, representa o tempo que a empresa tem para conseguir o material, produzir e entregar. E o D representa o tempo de espera do consumidor, desde o pedido até o recebimento. Aí nós temos aqui basicamente 3 modelos diferentes. O primeiro modelo é modelo de planejamento e controle do tipo fazer para estoque. Aqui você observa o desenho. Deixa eu ativar aqui o laser. Pronto. Aqui é o pedido, é o tempo de preparação. Então a empresa ela compra o material, ela fabrica e ela deixa no estoque. Nesse caso aqui, o pedido do consumidor ele acontece bem aqui, quando eu preparo o produto, ou seja, quando ele está já no estoque. Então aqui houve a compra da matéria-prima ou a compra do produto para revenda, houve a exposição na prateleira ou no estoque, ou então houve a embalagem, se for uma fábrica, e o pedido do cliente vai acontecer aqui. Nesse caso, o produto já está feito, esperando alguém fazer um pedido. Então o pedido acontece aqui, e aqui é que eu vou fazer, nesse caso agora, a entrega, o último processo que envolve a parte da empresa, né, a parte da preparação. Nesse segundo modelo, o pedido acontece depois que a matéria-prima é comprada. Como assim? Eu compro ali uma determinada quantidade de matéria-prima e aqui espero o cliente pedir para fazer. Vou dar um exemplo bem simples. É o açaí. Eu comprei ali o açaí, comprei as misturas e aí o cliente vai lá no açaí fazer um pedido. Olha, eu quero uma barca de açaí com mistura de castanha, com granola. E aí depois que você recebe esse pedido é que você vai fazer o açaí, mas o material já está comprado. Aí você vai fazer e entregar. Então a preparação ela vai desde a compra da matéria-prima até a entrega, mas o pedido ele acontece aqui antes do produto ser feito, mas já está comprada a matéria-prima, no caso do açaí. E o terceiro modelo é o modelo que a gente chama, né, do just in time, no estoque zero. Então eu só vou comprar matéria-prima após o cliente fazer o pedido. Então na hora que ele faz o pedido é o momento que eu faço a compra da matéria-prima. Então é um planejamento do tipo obter recursos contra pedido. Quer dizer que eu vou pedir
que eu vou comprar essa matéria-prima depois que o cliente pedir, né, fizer a compra do produto. Eu até já falei alguma vez o exemplo da Dell, que hoje não, as lojas compram vários computadores da Dell e deixam no seu estoque para revender. Mas a Dell mesmo, a empresa Dell, ela só fabrica o computador após o pedido. Então, se você for lá no site da Dell, você pode inclusive personalizar o modelo, porque ele ainda vai ser fabricado. Só que é claro, vai demorar uns dias a mais esse produto chegar para você, porque ele ainda vai fabricar. Então essa empresa ela pode se dar ao luxo de fazer isso, porque ela já tem uma marca construída, tem uma imagem no mercado, né, de qualidade. Então ela pode fazer isso, mas nem sempre toda empresa pode escolher trabalhar com esse modelo aí do contrapedido, né? Vou só fabricar após o pedido do consumidor. A gente sabe que existem vantagens e desvantagens. Então a desvantagem é essa, é a demora que eu vou ter entre o pedido e a entrega. Então observe aqui, ó, que a demora é bem maior do que nos dois modelos anteriores. Aqui não. Nesse primeiro modelo eu já estou com o produto feito. Então na hora que o cliente pede, ele já leva o produto para casa. É quase imediato. Então quase quando há a entrega, ele espera só pela entrega. E nesse caso, né, ele vai esperar eu comprar matéria-prima, fabricar o produto e entregar. Então a demora é maior. A vantagem é que eu aqui trabalho somente com o que eu peço, então não tenho estoque. Então eu não vou ter dinheiro parado no estoque, correndo o risco, por exemplo, de desperdício, produtos aí na data de validade, produtos vencidos, né? Nesse caso não dá para aplicar em todas as empresas. Já pensou, né? Se o cliente chega lá, olha, eu quero um açaí amanhã, eu quero uma barca de açaí. E aí eu vou comprar a matéria-prima para fazer, daqui que chegue, talvez nem dê tempo de chegar amanhã. Então é impossível aplicar esse modelo em todas as empresas. Mas aí empresas, por exemplo, que trabalham com encomenda, sob encomenda, né, dá para fazer. Se eu posso esperar, se for uma encomenda aí de alguns dias, então é possível fazer desse modelo. E a vantagem é não utilizar o estoque. Então esse foi um modelo aí criado basicamente pela Toyota, né, essas três classes. E a gente também tem aqui, que a gente chama aí de juntar os dois, né? A gente tem aí o modelo híbrido. Híbrido é os dois, é um carro híbrido, é álcool e gasolina. Nesse caso, a diferença aqui para os outros três é um exemplo de uma empresa que trabalha com fabricação e venda. Exemplo, peças de motos. Digamos que eu tenho ali várias peças para motor de moto. Então aqui o que acontece? Eu faço a compra da matéria-prima, como a fábrica, faço a peça. Essa peça ela pode servir para várias coisas, né? Digamos que seja um parafuso. Esse parafuso pode ser útil para vários problemas. Nesse caso, o cliente faz o pedido aqui antes da montagem. Olha, eu quero uma peça, eu quero que você faça aqui uma estante para mim. Pronto. Eu quero que você faça um móvel personalizado. Faça um estante aqui de 1 metro por 3 metros. Né? Você faz no caso, a encomenda. E aí vai ser montado e vai ser entregue. Mas eu já tenho as peças, já tenho a madeira e os parafusos para montar esse estante. Então aqui é uma junção dos outros modelos. E aí foi a nossa atividade. Não vou discutir porque nós ainda podemos entregar hoje, né? Mas aí é muito simples. Se alguém tiver dúvida, pode ficar à Mandei a vontade. resposta da atividade, Samuel, pra eu Como? fazer. Mandei a resposta da atividade pra eu fazer. Ah, mandar a resposta, né? Muito É, legal. Viu, Samuel? Sabido da sua parte. Deixa eu voltar a ver se tem alguma Vamos. dúvida no chat. Sim, diga, Gislane. Eu não sei onde é que tem essa atividade. Já está no slide. Ontem eu mandei o material junto e coloquei na observação que que a atividade estava contida no slide. Então aqui, ó, Que slide? esse slide que eu estou apresentando para vocês, criatura. Eu mandei no grupo e mandei na sala Sim, eu de só- aula. Samuel, é porque fica nas porque atividades, a aí fica atividade muito tá no ruim de. mural. Aí Gislane, fica é porque muito não fica verde. Você tem que procurar. É a última que ele mandou. Aí você abre aí tem lá. Não fica verde como as outras. Procure mural. Mural vai E aparecer lá. ficou, foi no Atividade mural, tá foi? Foi. Então, Tem no mural, aí fica horrível, eu nem sabia. Que tinha Ó. sido no mural, mas eu não
sei. Pois foi Vim saber ontem, foi hoje. Pois Vou então mandar foi print lá no erro grupo aí da que sala. eu coloquei. Na verdade eu até Então é só programei, olhar né? nas Mas atividades Aí seu pendentes. jeito é anular, Samuel. não precisa desse radicalismo todo. Basta fazer Ô, pelos Vitor, comentários. Você olha o material e faz nos comentários. Assim como a Graziele disse que já fez, só colocou lá nos comentários e dá 5 certo. pessoas fizeram. Samuel, Oi, pois deixa pelo menos para entregar até amanhã. pode ser, viu? Vocês sabem que eu sou muito flexível. Então, até amanhã eu recebo. Amei sua flexibilidade. Pronto. Príncipe. Então, nós temos aqui esse estudo de caso da HP, que ele faz uma comparação aí, né, dos produtos da HP como se fosse um fast food. Aí começa falando sanduíche de bacon, alface e tomate. Na verdade isso aqui é um anúncio da HP. Então ele diz: nosso programa de pedidos sob medida fornece uma máquina exatamente como você deseja, quando você deseja, diretamente do nosso revendedor. Existe mais de 4.000 configurações do processador Intel, com a garantia de qualidade HP, não vai custar um centavo a mais e estará pronto em 48 horas. Então ela promete aqui entregar um produto personalizado, do jeito que o cliente quer, com 4.000 possibilidades aí de processador e em 48 horas. Então é um computador customizado, que é tão bom que você vai querer comer. Telefone para o ponto de solução. Por isso que ele fez essa analogia aí do sanduíche de bacon, alface e tomate, que também é personalizado, só que é um alimento. Não vamos entrar na parte da publicidade e estratégia de propaganda. Então aqui você pensa, né, nesse anúncio ele é feito uma analogia, aqui faltou um i na digitação, que é a analogia entre a forma pela qual solicitamos variações sobre os produtos padrões, como sanduíche, e a dificuldade de fazer o mesmo em produtos mais complexos, como o computador. É muito fácil você abrir um pão, colocar ali o recheio, colocar bacon, ovos, alface, tomate, presunto, mas aí não é o mesmo processo tão simples quando se trata de um computador, que você tem que montar com as configurações que o cliente quer. É diferente, mas aqui a HP nesse anúncio promete que ela consegue fazer isso e você recebe o produto em até 48 horas. E aí nós temos as questões, que aí eu não vou dar as respostas, né, como alguém pediu aí. Aí você vai analisar aqui os modelos que a gente estudou, da razão P e D da Toyota, qual tem a maior semelhança com as operações da HP, por esse anúncio. Qual é o modelo dos 4 que a gente viu que mais se parece com o que a HP está oferecendo aí? Por que esse tipo de customização é importante para a competitividade, né? Por que isso é importante? Customizar o produto do jeito que o cliente pede. Porque eu, por exemplo, vou comprar um computador, eu quero, digamos, cada pessoa nós sabemos que tem necessidade diferente. Digamos que eu queira um computador que seja pequeno, seja leve, mas que ele tenha um processador com i5, né? Processador i5 tenha uma bateria boa vida útil, quero o teclado dele que seja iluminado, retroiluminado. Então eu posso definir as configurações. Aí é diferente, né, quando eu vou e compro já um modelo pronto, não é a minha cara. Então tem uma vantagem aí. Porque oferecer variações em produtos como motores de carro e computadores cria problema para as operações que os fabricam. Então a gente viu que a diferença é muito fácil abrir um pão e colocar o sanduíche de acordo com o pedido do cliente. Mas aí qual é a dificuldade de fazer isso nesses modelos de empresa, né, fábrica de motores e computadores? E aí, na sua opinião, o que a HP pode fazer para superar os problemas derivados da variação de produtos? Quais os problemas podem surgir e o que é que a HP pode fazer para contornar esses problemas? Então, eu já vou passar aqui para o outro material, que não tinha dado tempo a gente concluir na aula anterior. Acredito que com essa explicaçãozinha também vai ser fácil fazer a atividade que ainda não fez. Então, pessoal, começando aqui com essa reflexãozinha matemática, né? Regra de 3. Acho que vocês estão visualizando, né? Ou não? Sim, tá ok. Então, é uma regra de 3 simples aqui que a gente tem que botar na nossa cabeça. Se você fizer essa regra de 3, o resultado vai ser o quê? Ó? Quem estuda, passa. Quem estuda, está para X. Então, o que é que vai acontecer com quem não estuda? Se você fizer aqui a regra de 3, cancelando aqui, anulando esses variáveis iguais, então a resposta é não passa. Quem não estuda, não passa. Ok? Fica a dica pra gente aí
essa brincadeirinha que tem um pouco de verdade, né? Continuando ainda falando sobre planejamento e controle, planejamento e o controle requerem uma conciliação do suprimento e da demanda em termos de volume, tempo e qualidade. São 3 variáveis aí necessárias que estejam em conciliação, ou seja, que trabalhem em harmonia, o volume, o tempo e a qualidade. O volume, questão da quantidade de pedidos, a quantidade fabricada. O tempo, para que esse tempo precisa ser planejado e cumprido para não gerar um atraso para o consumidor. E também eu não posso me apressar e perder a qualidade. Eu preciso fazer com rapidez, mas também mantendo uma qualidade pelo menos esperada pelo consumidor. Então são 3 pontos aí que necessitam para que haja um bom planejamento e controle da produção. Então quando a gente fala pelo menos de volume e tempo, nós temos 4 atividades justapostas que devem ser desempenhadas, falando de volume e tempo. Aí a imagem explica bem melhor. Nós temos esses 4 pontos aí que são importantes quando eu estou tentando controlar o volume e o tempo de produção: programação, carregamento, sequenciamento e o monitoramento e controle. Então o carregamento é você definir quanto vai ser feito daquele produto. Uma fábrica que produz lotes, ela tem que definir quantidade de produtos que vão ser feitos em um lote. Tem alguém chegando aqui, é a Ingrid. Muito bem, voltando para o slide. A programação você vai definir aí o quando, né? Quando vai ser feito, dando aí uma prioridade, que nós vamos já ver. Sequenciamento, a ordem que vai ser feito esse produto, a ordem de etapas de transformação. E o monitoramento e controle vai ser aquela parte onde a gente vai avaliar se tudo está saindo como planejado e o que nós devemos fazer para corrigir possíveis problemas. Vamos ver de um por um aqui, começando pelo carregamento. Então o carregamento é a quantidade de trabalho alocada em um centro de trabalho. Por exemplo, uma máquina. Se você pegar uma máquina numa fábrica, em teoria ela está disponível 168 horas por semana, porque se você pegar 24 horas vezes 7 dias, dá 168 horas. Ela está lá na empresa, teoria. Mas só em teoria, porque aí você tem que considerar que tem um final de semana, que não vai haver trabalho, pode ter um feriado, pode haver uma parada para manutenção da máquina, haverá pausas no trabalho para o almoço, para a merenda, ela não vai trabalhar ali 24 horas. Aí eu vendo isso, me lembrei de uma medida tomada pelo, acho que foi o João Dória, quando era prefeito de São Paulo, que ele fez uma parceria com as clínicas particulares que tinham um equipamento sofisticado de cirurgias. Para fazer essa parceria seria o que? O governo iria pagar, a prefeitura iria pagar um valor para essas clínicas com a permissão que elas utilizassem os equipamentos na madrugada. Então aquelas pessoas que estavam na fila de cirurgias muito caras, fosse fazer particular, teriam nesse caso a possibilidade de fazer a sua cirurgia. E aí eu ia aproveitar aquela máquina da madrugada que já não estava sendo utilizada. Então, eu lembrei desse exemplo aí. Então, você tem que considerar no caso do carregamento a quantidade de trabalho para um centro de trabalho. Se eu pegar a máquina como exemplo, você não pode considerar que ela está disponível 168 horas por semana ou 24 horas por dia. É preciso descontar os tempos de parada. Se você pegar aqui a ilustração, aqui nós temos o máximo de tempo disponível, mas aqui você tira o tempo que não é trabalhado, nesse caso tirando os finais de semana, por exemplo, nós temos esse tempo, mas ainda tem que tirar o tempo de trocas, possíveis manutenções nessa máquina, e sobra esse tempo. Aí desse tempo ainda tenho que tirar aquele tempo que o funcionário está parando para almoçar, que ele vai descansar o intervalo da merenda, por exemplo, né? Então é preciso, o que no final vai me sobrar de operação é esse tempo, menos da metade do tempo máximo disponível. Se eu conseguisse aproveitar ao máximo esse tempo, seria uma maravilha, mas aí a gente não pode dentro da realidade. É um equipamento caro, que aí eu ganho pela produção. Se eu conseguisse aproveitar todo esse tempo, ótimo, mas é impossível, praticamente impossível. Então, é muito interessante esse exemplo aí, dessa decisão da parte administrativa que eu lembrei
né, do prefeito, que pegou essa parceria com as clínicas para aproveitar o tempo da madrugada com esses equipamentos e diminuir a fila de cirurgias e unir aí o útil ao agradável. A clínica ganha porque ela não ia usar mesmo aquele material de madrugada, e as pessoas também saíam ganhando porque iriam ter o seu problema resolvido, seu problema de saúde resolvido. Aí, né, continuando, esse carregamento ele pode ser finito ou infinito. Aí o carregamento finito, começando por ele, só aloca o trabalho até um limite estabelecido. Por exemplo, quando você pode limitar uma carga, é possível limitar uma carga, um sistema de marcação de horas em um consultório médico, é um carregamento finito. Você determina um limite. Olha, hoje nós vamos atender 10 pacientes aqui e vamos marcar por cada hora de atendimento. Então, você tem uma agenda e você marca a hora. Né? Se você poderia colocar 20 pacientes, talvez, mas ia ficar assim um atendimento muito rápido, talvez pecaria na qualidade desse atendimento ao seu paciente. É uma clínica odontológica, aí for me apressar para fazer ali a manutenção do aparelho, eu não posso, talvez não faça uma limpeza correta, não faça uma troca correta. Então é possível limitar. Eu posso, olha, hoje eu vou atender 10 pessoas, eu aviso para a minha secretária, e aí essas 10 pessoas eu peço, olha, agende essas 10 pessoas para a tarde. De 2 da tarde até às 6 da tarde. Nesse caso, isso é um carregamento finito. Isso aí eu escolho, é possível. E tem vezes que é necessário limitar essa carga. Não há escolha. Exemplo, razões de segurança, quando eu limito a quantidade de passageiros em um avião, ou o tamanho da carga. Quando eu limito a quantidade de pessoas em um estádio de futebol, por exemplo, para não correr o risco de ter ali, né, problemas, né, seja com a estrutura ou seja com as pessoas que vão estar ali. Então é preciso limitar nesse caso. Ah, mas eu quero ganhar mais passagem. Quanto mais gente dentro do avião, mais a empresa aérea vai ganhar. Mas aí, olhando para o lado da segurança, existe ali um limite, seja de peso, né, e aí também do conforto para o passageiro, que pode influenciar e acontecer um problema mais sério. Por isso, nesse caso é necessário limitar essa carga. Isso é o carregamento finito. No carregamento infinito, aí você não limita. Quanto mais demanda tiver, melhor. Nesse caso tem duas opções também. Quando não é possível limitar a carga e quando não é necessário. Quando não é possível, um exemplo, o setor de emergência de um hospital. Eu não posso dizer que eu só vou atender hoje 3 emergências. Chegou uma emergência, eu tenho que dar um jeito de atender, né? Então, não há como limitar essa demanda. Quando não é necessário limitar, quiosques de fast food, né? Quanto mais gente chegar, melhor, porque o fast food, a comida rápida, já é preparado, esse modelo de produção já é projetado para flexibilizar essa capacidade e dar conta dessa demanda. Então ali o sistema é todo preparado para ser rápido, para ser ágil. Claro que mesmo assim vai acontecer momentos de sobrecarga. Nesse caso vai acontecer a espera ou a demora do atendimento. E aí o consumidor é que vai escolher se ele espera ou se ele vai para outro lugar, quando acontecer essa sobrecarga no sistema. Se o produto é muito bom, né, normalmente ele vai esperar porque ele quer aquele produto, ele quer aquele lanche. Se não, ele pode ir para outra opção. Então, mas nesse caso não é necessário limitar. Eu não posso chegar no fast food, olha, eu só tenho hoje condições de atender 300 pessoas. Quanto mais pessoas, melhor, né? Mais eu vendo e aí mais a empresa lucra. Dando seguimento. E aí nós temos a ilustração dos dois modelos, ok? Deixa eu só, se eu consigo tirar isso. Pronto. Nós temos a ilustração dos dois modelos aqui. Carregamento finito, que aqui eu determino um limite, não pode passar daqui. E aqui no infinito eu não tenho limite, pode passar à vontade, certo? Vai variar, mas aí se passar não tem problema. O carregamento é infinito. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Silêncio na sala de aula. Do chat tem. Não, nenhuma. Nenhuma, Samuel. Pronto. Até agora não, Samuel. Ok, então dando segmento aqui, nós temos o sequenciamento também. Sequenciamento
seria a ordem em que a tarefa vai ser executada. Seja uma abordagem de carregamento finito ou infinito, quando chega essa demanda, as decisões devem ser tomadas e aí é preciso decidir a ordem, a sequência de tarefas para atender esse pedido. O exemplo lá do fast food, né, existe uma sequência. Você chega lá, faz o pedido, é separada ali a característica do seu pedido. Você quer um sanduíche completo, você quer aquele combo com Coca-Cola, batata frita. Esse pedido é passado, depois do pagamento é passado para alguém da cozinha, que leva, e existe um procedimento ali para você aguardar ser chamado, né? No exemplo lá no Girafas, quando você vai no Girafas, você recebe um aparelhinho para não precisar ficar só olhando, e você pode ir lá sentar, na hora que o seu pedido estiver pronto, ele vai vibrar e ficar piscando ali aquela luzinha para você saber que o pedido está pronto. É um sistema para facilitar a comunicação com o consumidor. Então trata-se de definir a sequência do processo. Pode ser definido de acordo com restrições físicas. Então, de acordo com a limitação de um aparelho que eu não tenho, posso fazer uma adaptação também. De acordo com a prioridade ao consumidor, o consumidor que ele compra, por exemplo, faz uma compra de R$1.000, é diferente do consumidor que faz uma compra de R$10. Eu tenho que tratar todos sempre com a cordialidade e o bom atendimento. Mas é claro que eu vou dar prioridade ao que me dá mais lucro. Se eu pegar o exemplo do mercado financeiro, eu tenho conhecimento dessas corretoras, então a XP Investimento, quando você investe 300 mil, acima de 300 mil, você tem direito a um consultor pessoal. Então, ele vai lhe orientar, né, diante das opções de mercado de investimento em ações. Mas aí tem que ter o valor mínimo. Por quê? Porque eu estou colocando um dinheiro alto ali, então o tratamento é diferente. De acordo também com a data prometida. Então, é preciso também priorizar pela data. Eu lembrei daquele estudo de casos que a gente fez na AP, onde nós tínhamos lá uma empresa desorganizada que não conseguia priorizar os prazos. Ela colocava pedidos que tinham chegado mais depois na frente de pedidos que já estavam antes. Isso é muito chato porque você chega num restaurante e você chega depois, aquela pessoa faz um pedido. Aliás, você chega antes, a pessoa faz um pedido depois de você e ela é atendida antes. Às vezes é até uma questão que o pedido dela é mais rápido, mas mesmo assim você não gosta, né? Você fica olhando e fica chateado. Programação, outra etapa aí. Então, a programação é o seguinte, é um cronograma detalhado, mostrando em que momento o trabalho deve começar e em que momento ele deve terminar. Então, é um programa, né? Você fazer aí, definir normalmente o prazo. Você definiu agora a sequência, as etapas, agora você vai definir quanto tempo, né, essas etapas vão levar. Então é usado para certificar que a demanda do consumidor vai ser atendida. Se eu tenho uma gráfica, por exemplo, e chega ali um pedido de 30 camisas, por exemplo, uma abadá de carnaval, um uniforme de um time, se eu não tiver dimensão da minha programação, eu vou dizer, vem amanhã que está pronto. Aí o cliente vem amanhã, e quando ele chegar, o pedido ainda não está pronto. Ele perdeu tempo, deu uma viagem perdida, ele vai se chatear por isso. Se você disse que estava pronto amanhã e não ficou pronto, então o cliente não vai gostar, é claro. Ninguém gosta. Então é preciso que você tenha uma dimensão da programação. É um pedido de 30 camisas. Dentro da minha estrutura, da sequência que eu tenho na produção, eu tenho que saber ter a base do tempo que isso vai levar para ser fabricado. Então é usado justamente por isso, para certificar que a demanda do consumidor vai ser atendida dentro do prazo, é claro. Exemplo também, horários do ônibus circular, né? Você tem ali a quantidade de ônibus que passam naquela parada e também o horário, definição de volume, quantidade de ônibus, quantidade de vezes que ele passa por dia e o horário, a data, né? Se você, quando está em Fortaleza, em qualquer lugar que tenha circular, você olha no Google Maps e tem uma opção lá que você verifica qual o nome do ônibus, o horário que ele passa naquele local, né, para quem vai utilizar o ônibus. Então isso aí é uma programação também. Algumas operações, como o serviço de resposta rápida, o setor de emergência de um hospital, por exemplo, citando novamente, não tem como fazer essa programação de curto prazo, né, porque você não sabe quantas pessoas vão chegar ali de um acidente, por exemplo, no dia de hoje, não dá para programar.
você pode o quê? Você só pode responder no momento em que a demanda acontece. Nesse caso, ainda é possível fazer uma atividade, uma programação de longo prazo, considerando aí a média histórico do ano anterior, né? Considerando aí, eu sei que no carnaval vai haver mais acidente, vai ter mais atendimento de urgência, emergência, pelo histórico dos outros anos, mas não dá para ter uma previsão exata. Então a programação é uma atividade muito complexa, uma vez que as máquinas, por exemplo, possuem diferentes capacidades de produção. Se eu tenho uma gráfica, pegando mais uma vez esse exemplo, as impressoras, cada impressora trabalha num ritmo diferente. Tem aquela que talvez seja mais rápida, e aí esse ritmo diferente dificulta a minha previsão, a minha programação. As pessoas também trabalham em ritmos diferentes e oscilam constantemente, principalmente as pessoas. Tem pessoas mais ágeis, pessoas não tão ágeis. E tem aqueles que estão em dias ruins, que não se concentram no trabalho e que vão atrasar aquele trabalho. Então não dá para... É um desafio fazer uma programação e conseguir sempre acertar. Olha, venha pegar o seu produto amanhã que ele estará pronto. Mas aí pode acontecer dessa máquina não trabalhar no ritmo esperado, tem uma oscilação, as pessoas também não conseguirem trabalhar no ritmo esperado, e também fatores externos podem interferir. O tecido atrasou, o fornecedor não entregou o tecido das camisas, então aí vai haver um atraso. O importante nesse caso, sempre manter o cliente informado. Antes que ele vá lá pegar o produto, é interessante você avisá-lo que não vai ser possível cumprir aquele prazo. Já é ruim você não cumprir o prazo. A pessoa ir lá e dar a viagem perdida se torna pior. Programando padrões de trabalho. Como a gente pode fazer essa programação na prática? Em operações de recurso dominante, cujo recurso é dominante, são as pessoas nesse caso, a programação determina a capacidade de operação em si. Estou falando do exemplo onde eu trabalho diretamente com as pessoas, ou seja, as pessoas são o ponto principal do meu trabalho. Exemplo aqui. Então a principal tarefa vai ser garantir um número suficiente de pessoas que consiga atender essa demanda. Aqui eu tenho um exemplo bem simples. Eu tenho aqui uma ilustração, um gráfico, uma relação de números de empregados e o tempo. Pode ser qualquer empresa aqui. Então, digamos que seja uma empresa de telemarketing, né? O horário de telemarketing de um banco. Então observe aqui, de horário de meia-noite até as 6 da manhã, eu só vou ter uma pessoa disponível para atender. Porque é claro que nesse horário a demanda é muito menor. É um horário que normalmente as pessoas não estão dormindo e não ligando para resolver problema bancário. Aí das 6 da manhã, por exemplo, até as 7, já tem duas pessoas. Esse aqui já entra 6 e se junta com esse outro para aumentar aí a capacidade de atender a demanda. De 7 às 8 já aumentou para 3, tem 3 pessoas. E aqui a partir de 8 horas, que é o horário de pico, né, horário onde o fluxo é bem maior, nós temos aqui 10 pessoas. Contei rápido, 10 pessoas atendendo aqui de 8 horas até às 16 horas. Então a partir das 16 horas novamente o fluxo passa a diminuir. Então aqui já são somente 6 pessoas até as 9 horas da noite, que aqui também tem um fluxo razoável, porque as pessoas chegam em casa, às vezes vão resolver problemas pessoais, como ligar para resolver um problema de um cartão de crédito, né? E de 21 até as 6 da manhã, né, permanece uma pessoa. Só que você observa que nessa escala de programação que foi feita, é bem parecido aqui os horários das pessoas, né? Todo mundo aqui não trabalha mais do que 8 horas, até porque é a lei, né? A lei trabalhista não permite um trabalho maior que 8 horas diárias. E aí tem gente aqui que trabalha somente de 15 às 21, né? Sempre, aqui nesse caso dá só 6 horas, mas não sempre está nessa faixa entre 6 e 8, que é uma característica da programação. Nós vamos ver aqui. Quando você faz essa programação por tarefas, você tem buscar que a capacidade corresponda à demanda, você faz tudo de acordo com o comportamento da sua demanda. De madrugada não tem quase ninguém, quando chega aqui vai aumentar e aí no final da tarde vai diminuir.
Segundo ponto, você tem que fazer com que o tamanho de cada turno não seja excessivamente longo e nem curto. Dividir esses horários das pessoas. Não pode ter uma pessoa que trabalhe por 2 horas e outra que trabalhe por 8. É interessante fazer um equilíbrio aí, como aqui você vê, que oscila entre 6 e 8 horas. Ninguém trabalha menos que 6, ninguém trabalha mais do que 8. E aí, que minimize o trabalho nas horas não sociais, que é o que acontece aqui. O que é uma hora não social? De madrugada, por exemplo, né? Até às 6 da manhã. Então o trabalho é minimizado. Então são 3 princípios que devem ser seguidos quando você faz essa programação aí, quando você tem uma escala de pessoas. E aí o monitoramento e controle, chegamos aqui nessa parte, ao criar um plano para essa operação, por meio do carregamento, sequenciamento e programação, você tem que verificar se tudo vai sair como planejado. Como é que se faz isso? Com monitoramento e controle. Então, após o processo de produção e entrega do produto, quando chega bem aqui, eu vou verificar quanto tempo levou para ser fabricado esse produto, sequenciamento, programação, né? Vou verificar o carregamento, a quantidade de trabalho que foi desenvolvido. Essas máquinas passaram o dia todo funcionando, elas passaram de 7 da manhã até as 16 da tarde, horário de expediente, funcionando. Então eu vou monitorar tudo isso, carregamento, sequenciamento, programação. As informações eu vou fazer uma comparação e aquilo que der errado eu tenho que replanejar, eu vou fazer outro plano. E aí esse problema também pode estar acontecendo lá na entrada. Aí eu preciso fazer uma intervenção aqui, seja modificar uma matéria-prima, seja mudar a quantidade, mas é preciso também fazer uma intervenção aqui. Então não adianta nada monitorar e não intervir, é preciso monitorar, descobrir o problema se é do carregamento, sequenciamento ou programação e interferir, modificar e replanejar. E aí nós temos também o controle de produção empurrado e puxado. É muito importante esses 2 tipos de controle. É muito simples, aqui essa imagem ela ilustra bem. Quando eu falo de um controle de produção empurrado, um sistema empurrado, quer dizer o quê? Que os materiais são movidos para a etapa seguinte logo que são processados. Eu tenho aqui uma esteira de uma fábrica. Então nesse modelo empurrado, fiz a minha parte, eu não quero saber se esse aqui está bem, ou está sentado, está deitado, ou se ele está aqui, saiu. Eu vou passar para frente. Então ele se vira. Do mesmo jeito, quando ele terminar a parte dele, ele vai empurrar para frente. O nome já está dizendo, é empurrado. Então não há aqui uma verificação. Enquanto no modelo puxado, eu fiz a minha parte, agora eu tenho que esperar que esse faça solicitação para dar andamento. Quando ele fizer a parte dele, ele vai esperar que esse aqui peça para dar continuidade. Então, por isso que é puxado, eles vêm puxando. Aqui não, é empurrando, ó. Empurrando de cima para baixo. E aqui não, é puxando. Se você analisar os 2 modelos de controle, existem suas vantagens e desvantagens também. No modelo empurrado, é mais rápido. Porém, o risco de ter falhas é maior. Porque aí essa pessoa não está aqui ou está com algum problema. Pegar o filme lá do Charlie Chaplin, né, que ele está com aquele problema e de repente aumenta o ritmo da esteira e aí tem que acelerar e ninguém espera por ele. Então pode acontecer falhas, mas aí vai ser mais rápido. E aqui o oposto, diminui o risco de falhas, porque eu terminei o trabalho, vou esperar. Então esse aqui vai pedir, mas aí eu não preciso me apressar porque ele já está pronto. Então cada um vai trabalhar no seu ritmo. Quando eu terminar esse aqui, eu vou pedir outro. Quando esse aqui terminar esse, ele vai pedir o próximo. Cada um no seu ritmo, ninguém trabalha sobrecarregado. Porém, esse sistema ele é mais lento. Então essa imagem ilustra bem, certo? E aí, os efeitos, quando eu falo de planejamento e controle, não dá para não falar de volume e variedade. A gente já viu os 4 vezes anteriormente, né? Variação de demanda, volume, variedade e visibilidade. E aí os efeitos do volume e variedade no planejamento e controle são esses. Quando eu tenho um volume baixo, a resposta ao consumidor é lenta. Claro, o consumidor faz um pedido, o meu volume de produção é pequeno, então talvez eu demore a entregar. Não dá para trabalhar naquele modelo lá, contra pedido, né, que eu mostrei no início. De só fazer o pedido, depois só fazer o produto após o pedido. Nesse caso também, o volume baixo, o horizonte de planejamento é curto. Eu não preciso me planejar a longo prazo, já que eu só faço, por exemplo, 10 peças por dia.
não tem uma capacidade de produção muito alta. E a variedade também é oposta, né? É sempre oposta ao volume. Quando o volume é baixo, a variedade é alta. Quando o volume é alto, a variedade é baixa. Então são opostos, porque quando eu tenho um alto volume, não dá para fazer produtos personalizados. Ou eu escolho um ou outro, certo? E aqui são os opostos. No caso, uma variedade baixa, a resposta vai ser rápida ao consumidor, porque eu fabrico com mais rapidez. E o horizonte de planejamento também é a longo prazo, porque eu vou ter um alto volume. Então, eu vou produzir em grande quantidade, eu preciso planejar no longo prazo a saída dessa mercadoria. E aí eu vou encerrar aqui esse material e refletindo novamente no final aqui com 7 qualidades que não exigem talento. Todos nós temos talentos, às vezes não descobrimos ainda, mas tem coisas que não precisa de ter talento para realizar. São essas qualidades aqui importantes: a pontualidade, a ética, o empenho, a atitude, a vontade de aprender, o foco e fazer mais que o esperado. Essa última aqui é que eu marcaria não como a mais importante, mas como a chave do sucesso. Sempre fazer mais do que o que esperam de você. Então, para cada uma dessas, não precisa ter talento, basta querer realizar.